Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Quero, no início desta manhã, saudar a todos, pedir que a graça do Espírito Santo ilumine este teu dia, todos os afazeres, o teu trabalho, para que possamos sempre, com as nossas atitudes, mostrar que Deus está presente em nossas vidas e em nosso coração. Hoje, na igreja, celebra-se o dia de Santa Clara de Assis. Junto com São Francisco de Assis, ela foi a primeira mulher a assumir esse ideal de Francisco, da pobreza, da oração, da simplicidade e da humildade. Mulher que passou grande parte da sua vida doente e fez dessa doença acamada o seu ministério de entrega, de partilha e da presença de Deus. Mulher eucarística, mulher da Eucaristia, diz que salvou o convento quando os sarracenos quiseram invadir com o ostensório na mão. E diante de Cristo, aqueles perversos, porque queriam até mesmo roubar o convento, mas acima de tudo violentá-las. E Clara, mulher da Eucaristia, com o ostensório na mão, protegeu, porque Deus protege os seus, aquele lugar sagrado. Deus nos protege, Deus nos fortalece. O Salmo 118 nos diz assim: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. É mais doce que o mel na minha boca. O mel, nós já sabemos como é doce. E a palavra de Deus também é doce, diz o salmista, porque ela nos alimenta, ela nos traz alegria, porque ela nos traz a certeza. Clara de Assis era mulher sustentada pela Eucaristia e pela palavra. Mulher de oração, saía da cama somente para fazer as orações, com o seu corpo já doído, machucado, porque viveu no corpo as dores de servir ao Senhor, as dores de Cristo. Que nós possamos aprender com esses grandes santos, que nos é possível não escandalizarmos, mas vivermos de uma tal maneira que possamos trazer sempre a graça de Deus em nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos de 1 a 5, depois o versículo 10, o versículo 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Caros filhos e filhas, a questão diante da pergunta de Jesus, quem é o maior, está relacionada com quem é que tem mais poder no reino dos céus. Porque eles queriam chegar até a eternidade, aos céus, pelo meio da força,
da conquista, do ter, pelo meio de coisas. E Jesus coloca um menino, uma criança desprovida, e nós sabemos que a criança é desprovida de todas as coisas. Necessita dos cuidados dos adultos. Necessita. E Jesus diz, olha, quem não for como criança, não entrará no reino dos céus. Entenda isso, meus queridos. Quem não se abandonar na mão de Deus, quem não se deixar guiar pela mão divina, quem não se deixa preencher, se deixa abraçar, se deixa guiar pelas mãos do Senhor, não entra no reino dos céus. Quem não se abandona nas mãos de Deus, quem pensa que com as suas forças, por si só, consegue ter Deus, então está no caminho errado. Está no caminho errado. Que nós tenhamos um coração de criança, não um coração infantilizado, mas um coração simples, um coração que sabe, eu necessito de Deus, eu necessito do Senhor. Maior é aquele que se abandona nas mãos de Deus e se deixa orientar pelo Senhor. Que nesse dia Deus possa nos trazer esta vida modesta, humilde, simples, e que converta o nosso coração. A infância espiritual é conquista de uma maturidade ou de uma vida adulta plena, realizada. O problema é que há muita gente hoje, adultos, vivendo como criança, se comportando como criança, com birras, com tantas coisas. Quem é adulto se comporta como adulto e já passou por essa fase da infância, já conheceu Deus e sabe que não é conforme eu quero, na hora que eu quero, mas é conforme aquilo que Deus quer para nós, para mim. Deixe Deus te guiar, deixe Deus cuidar de você, porque Ele não quer perder nenhum dos nós. Não sejamos causa de escândalo na vida de ninguém, principalmente dos mais simples, dos mais humildes. A mão de Deus vai pesar sobre tanta corrupção que vemos, sobre tanto mal que estamos vivenciando, sobre tanta violência que estamos presenciando. A mão de Deus vai pesar. E diz assim, e eu tenho muito medo no sentido que muito me preocupa esse evangelho. Ai daqueles que escandalizar um desses pequeninos, porque os anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai, e são os anjos que nos acusarão. Então, muito cuidado, tenha muito cuidado com todas as crianças, mas com todas as pessoas simples, humildes. Não sejamos arrogantes a ponto de querer humilhá-los, mas que possamos cuidar. Tenho medo, tenho preocupação, porque tratamos às vezes as pessoas simples com muita arrogância, como às vezes tratamos as crianças. Sai daqui, você não é importante, né? Ou brigamos com facilidade porque nós somos maiores e temos a força, e humilhamos, às vezes sem saber, tantos corações infantis e tantas crianças. Ou quando há tantos abusos contra as crianças. Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude, que possamos ser testemunhas cheios de fé, como Santa Clara assim foi, que possamos acolher e ir atrás dos perdidos, como Jesus o fez, para que possamos levá-lo ao Cristo da vida. Que Deus nos ajude, que possamos sempre acolher, de braços abertos, aqueles que são mais simples e necessitados do nosso amor e da nossa atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoe você.